O evento de Carengueton de 1859 foi a maior tempestade geomagnética já registrada. Quando as partículas solares da tempestade solar atingiram a Terra, linhas de telégrafo pegaram fogo e operadores levaram choque. Só que naquela época a sociedade não dependia da eletricidade. Não havia internet, nem geladeira, nem satélite. Então, o mundo seguiu em paz, normalmente, porque você não dependia da tecnologia como hoje em dia para sustentar a sociedade de forma global, tá? Não local. Isso foi algo global no mundo inteiro. Mas se acontecesse hoje em dia, a coisa iria ficar muito, muito feia para a humanidade, velho. No primeiro dia, seria o colapso total da infraestrutura moderna, tá? O que eu poderia falar? Satélite queimados, GPS, internet, comunicação, meteorologia, tudo fora. Não ia ter redes elétricas, iam entrar em colapso, iria transmissão, transformadores iriam explodir devido à sobrecarga, aviões e navios perderiam navegação, comunicação e controle automatizado, bancos e cartões, o sistema financeiro digital iria parar de imediato. Hospitais, alguns têm geradores, mas o combustível acabaria rápido. O planeta mergulharia no silêncio tecnológico após muito tempo. No segundo ao 10º dia, você tem um pânico e colapso social. Falta de água potável, bombas elétricas não funcionam, falta de comida refrigerada, supermercados vazios em menos de uma semana, falta de comunicação, sem celular, rádio, TV moderna, saques, violência, anarquia em grandes cidades. O governo e o exército tentariam manter a ordem, mas sem coordenação eletrônica ficaria difícil. Quem vivesse do campo iria se dar melhor, ao menos por algum tempo. Do primeiro, do décimo, do 11º dia ao dia 40, tipo, a humanidade iria retornar à idade pré-industrial, tá? Você vai ter um colapso total das cadeias de suprimento globais, você vai ter transportadores travados, sem combustível refinado, tá? Não ia ter isso, pois refinaria precisam de energia, hospitais colapso, sem médico, sem médicos disponíveis, né? O hospital ia colapsar. Não ia conseguir manter médicos ali dentro, sem médicos, sem remédio, sem oxigênio, sem equipamentos, sem nada, sem gerador. Iria ser um colapso total. Mortes em março por falta de saneamento, infecções, fome. Comunidades isoladas também estariam se reorganizando localmente, trocando bens e comidas. Do dia 40 ao dia 100, você ia ter a sobrevivência local. Pequenas comunidades rurais iriam sobreviver com agricultura, água de poço e caça, pesca. Grandes cidades tornariam um lugar impróprio para viver. A comunicação voltaria ao estilo século XIX, mensagem em cavalos, correio físico. Governos nacionais deixando de existir, né? O boi se tornaria local. A Terra iria ter um reset da civilização. Isso são só 100 dias, tá? Mesmo se a eletricidade voltasse, o estrago seria imenso. Redes elétricas destruídas levariam anos para reconstruir. Dados digitais, servidores de banco, internet, eles estariam perdidos. A economia global iria desaparecer, colapso de mercado, mais transporte. A civilização começaria do zero, literalmente. A NASA e outras agências que monitoram o Sol, né? Tem medo constante disso. Segundo o estudo da National Academy of Sciences dos Estados Unidos, um evento como o de Caringueton hoje poderia causar um prejuízo de 2 a 3 trilhões de dólares só nos primeiros dias e levar até 10 anos para a recuperação total. Em 2012, uma injeção de massa coronal quase atingiu a Terra. Se tivesse acertado, talvez você nem estaria aqui
para escutar isso hoje, porque a sociedade iria colapsar sem eletricidade. Mas a humanidade não seria extinta. A humanidade não ia sumir, mas muita gente iria morrer, tá? Muita gente iria morrer. Vamos supor que em 2012 é, a Terra fosse atingida por um novo Carigatão 2.0. Enfim, a humanidade de 2012 ia pro chão. Em 23 de julho de 2012, o Sol lançou um CME monstruoso, injeção de massa coronal, do tamanho do evento de 1859. Ele passou na órbita da Terra, mas a Terra não estava naquele ponto, naquele dia. Cara, se tivesse acertado 7 dias antes, o planeta teria um impacto direto. A NASA literalmente disse, se a Terra tivesse sido atingida, onde estariam reconstruindo sociedade. E isso não é teoria, é dado oficial. Enfim, eu vou repetir mais de 10 vezes. Uma, a sociedade não sobrevive sem eletricidade. Duas, a sociedade não sobrevive sem eletricidade. Três, a sociedade não sobrevive sem eletricidade. A sociedade não é mais capaz no século XXI de se manter funcional sem o colapso global, sem eletricidade. Falei aqui mais 5 vezes, já basta. Enfim, você não pode comparar 1859 com os dias de hoje. Enfim, energia elétrica naquela época era um luxo, velho. Hoje ela é espinha dorsal de tudo, incluindo coisas que as pessoas nem sabem que existem. Internet, tipo, ia falhar instantaneamente. O resultado seria um silêncio total de informação. Bombas de água, tá? Ia falhar em horas. A falta de água potável ia ferrar tudo. Supermercados, cadeia alimentar, de 3 a 7 dias. Isso ia resultar em canibalismo. Já imaginou globalmente 7 a 8 dias com o supermercado colapsando? Meu amigo, ia ter pessoa cometendo canibalismo aí pra sobreviver, velho. Experimento deixar a humanidade alguns dias sem alimento. Cara, as pessoas quando estão com fome, uma pessoa quando ela tem fome, quando a fome bate, meu amigo, ela canibaliza até o próprio filho, tá? Uma sociedade com fome, meu amigo, tu não tem noção que uma pessoa com fome é capaz de fazer. Serviços médicos de 1 a 5 dias, hospitais em colapso. Vamos supor que você tem um tio, uma avó que tá ali na hemodiálise, que ela não vive sem hemodiálise. Morreu, velho. Refinarias, combustíveis, semanas, não vai ter mais transporte. Quando não tem água, as pessoas surtam. Quando não tem comida, as pessoas enlouquecem. Quando não tem ordem, a moral evapora. Tudo vira motivo para sobreviver. Tu ia ter um expurgo global, cara. Enfim, não ia ter mais classe, não ia ter mais nada. As pessoas estariam focadas em se manterem vivas. Enfim, a sociedade atual só é educada porque está confortável. Tirou o conforto, voltamos a ser um primata primitivo. Enfim, cara, eu bato muito na hipótese de você ter um canibalismo se você não tivesse alimento.
Quando não há comida, não há polícia, não há comunicação, não há transporte, não há como eu me aquecer, o fome e o medo apertam, não tem mais polícia me vigiando. Pensa comigo, não tem comida, não tem nada, não tem droga nenhuma. Cara, eu vou canibalizar o meu amigo. É isso que as pessoas vão pensar, velho. Entendeu? O cérebro humano tem gatilhos evolutivos para preservar o corpo a qualquer custo. Não importa o custo moral que você teria que sacrificar em prol da sua própria sobrevivência física, tá? Não importa. Agora você tá aí na sua casa, no teu sofá, confortável, com comida e água. Mas experimenta deixar você alguns dias sem comida e água. Você vai virar um monstro, cara. Você vira um monstro. Um monstro no sentido que tu vai fazer de tudo para se manter vivo ou viva, não sei o teu gênio. Entendeu? Tu vai fazer de tudo, não, eu preciso sobreviver. Entendeu? A moralidade não sustenta, entendeu? Enfim, cara, eu imagino que você vai ter roubo de comida, você vai ter homicídio por comida, um pedaço de pão é motivo para um amigo esfaquear outro, entendeu? E depois acumulado de corpos, entendeu? O canibalismo ia virar opção pragmática, enfim. Não existe governo que aguente ficar sem satélite, sem comunicação, sem logística, sem segurança, porque o estado atual digital. Se cair a eletricidade por 100 dias, os países deixariam de existir comunidade funcional, tudo ia virar poder local, mais sobrevivência imediata. O que iria ganhar é força, território, aliança tribal, armas, terra e água como valor. É basicamente isso. Então torçam muito para que um evento como o Caringuetão nunca aconteça numa sociedade moderna como a nossa. Senão vai dar ruim. Vai dar ruim.